Bem-vindo a todos! Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Receita Pública e as suas classificações. E pessoal, você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Aqui você vai gabaritar a matéria de administração financeira e orçamentária. Então vamos deixar de enrolação que concurseiro não tem tempo para perder. Vamos falar então das receitas públicas e as suas classificações. Aqui tem uma breve apresentação sobre mim e vamos logo para o que interessa. Vamos falar então sobre as considerações iniciais da nossa receita. Então, a receita pública é a fonte de recursos para o oferecimento das políticas públicas pelo governo. Então, pessoal, o Estado ele faz o quê? Ele constrói o hospital, constrói a escola, constrói as pontes, enfim, faz todas as políticas públicas ali, na área do governo. E para isso ele precisa de dinheiro, ou seja, das receitas para financiar essas políticas públicas. Então, exatamente isso, é a receita pública que vem financiar essas nossas despesas públicas que estão dentro do nosso orçamento. E aqui cada ente político, União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada um deles tem seu próprio orçamento e também a sua própria receita e despesa própria. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente pega, por exemplo, um estado como a Bahia, vai ser totalmente diferente a sua receita pública de um município, por exemplo, lá do interior do Tocantins. Então, são realidades totalmente diferentes, tanto a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Às vezes um vai arrecadar mais na questão, por exemplo, do imposto de renda, que é o caso da União, outro vai arrecadar mais no IPVA, outro mais no IPTU, outro mais no ICMS. Então, cada um desses entes vai ter sua própria receita pública dominante. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Então, os valores de cada tipo de receita e despesa vão alterar conforme a realidade de cada um desses entes públicos. Tanto a receita quanto também as despesas públicas, Por exemplo, a gente vê um pouco nisso no PPA. Então a gente tem, por exemplo, os municípios ali litorâneos, Que a gente tem, por exemplo, ali lá em Fortaleza, a gente tem Salvador, com aquela orla muito bonita. Então muitas vezes eles têm que fazer o quê? Um gasto mais voltado para o turismo, diferente, por exemplo, de um município no interior do Nordeste, que vai ser uma despesa totalmente diferente. Então aqui, pessoal, tanto a receita quanto a despesa de cada um desses entes políticos vão mudar e cada um desses orçamentos e aquele planejamento que a gente viu, PPA, LDO e LOA, vai variar para cada um desses entes que a gente mencionou antes. Então vamos lá. E aqui a gente está falando somente de receitas públicas, pessoal. Aqui a gente não engloba as receitas da iniciativa privada. Então aqui a gente está focando somente o quê? No ente público. Por exemplo, aquela mercearia, aquela padaria, a receita deles não entra no nosso orçamento público. Aqui a gente está focando único e exclusivamente no orçamento público, ou seja, o orçamento desses entes públicos. E aqui então, pessoal, a gente vai tratar da primeira classificação, que são os tipos da receita pública. A gente vai ter tanto a receita pública orçamentária, quanto a receita pública extra-orçamentária. Não pode confundir isso na hora da sua prova. O que é a receita pública orçamentária? São as receitas que o Estado pode utilizar. E já as receitas extra-orçamentárias são as receitas que o Estado não pode utilizar nas suas políticas públicas. E aqui, por consequência, a gente tem que as receitas orçamentárias, elas fazem o quê? Elas integram a nossa lei orçamentária anual. Já, por exemplo, as receitas extra-orçamentárias, elas o quê? Elas não integram a nossa lei orçamentária anual. E aqui é muito importante você saber a diferença entre essas receitas. Vamos lá mais uma vez. A receita orçamentária são aquelas receitas que o Estado pode utilizar e elas integram a nossa lei orçamentária. E já as extra-orçamentárias, o Estado não pode utilizar e elas não integram a nossa lei orçamentária anual. E aqui, pessoal, as receitas extra-orçamentárias são as receitas temporárias que a gente menciona. E aqui, pessoal, para ficar um pouco mais claro, a gente vai então trazer um exemplo de receita extra-orçamentária. É o caso, por exemplo, das calções e das fianças. Aqui, pessoal, para dar um exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem a Terracap. O que ela faz? Ela pega alguns imóveis aqui do estado e faz leilões. Então, por exemplo, tem lá um apartamento, tem um lote e você tem interesse de participar desse leilão público. O que você faz? Por exemplo, vale 100 mil reais. Para você participar desse leilão, você tem que dar 5% a título de calção. Então vamos lá, 100 mil reais é o leilão. Quanto que você tem que dar? 5 mil reais para você poder participar desse leilão.
tem esse valor para dificultar aquelas pessoas que estão ali apenas para tumultuar, né, o processo. Então, quando você obriga essas pessoas que querem participar do leilão a depositarem 5%, então ela já tem que tirar um dinheiro ali, né, para participar desse processo seletivo. Então, todo mundo que tiver interesse para comprar esse imóvel vai ter que dar 5% do seu lance. Então, o lance começou em 100 mil reais. Então, vamos supor, o João falou, olha, eu acho que eu vou colocar 100 mil reais e eu acho que eu vou ser o campeão desse leilão. Ele vai lá, então, oferece 100 mil reais de lance e coloca aí 5% de caução. Então, ele vai depositar 5 mil reais. Mas só que aí, um não conhece o outro, né? E tanto que é sigiloso esse processo. Vai outra pessoa, por exemplo, ali o Fernando, e fala, olha, eu acho que eu vou 150 mil, eu vou oferecer que eu quero muito esse lote. Então, no lugar dele dar 5 mil de calção, ele vai dar 7.500. E aí outra pessoa fala, olha, eu acho que vou conseguir ganhar por 200 mil, porque esse terreno é muito concorrido. Então, no lugar dele colocar os 5 mil, né, que era o lance inicial, ele vai ter que colocar 10 mil reais da sua calção. Então, o que acontece? Várias pessoas que estiverem participando dessa licitação, elas vão oferecer 5% em cima do lance que ela acha que vai ganhar aquele lote, né, aquele imóvel. E no final, aquela pessoa que der o maior lance vai ganhar e vai ter o direito de continuar e comprar esse imóvel. Mas imagina, pessoal, 100 pessoas ofertaram ali lance nesse terreno, nesse imóvel. O que vai acontecer? Mas somente uma pessoa vai ganhar. Então, todas essas calções dessas 99 pessoas que não ganharam, elas são apenas uma receita transitória para o Estado. Ele não pode, por exemplo, de todo mundo que fez ali a calção, o Estado ele não pode pegar esse recurso e falar, olha, quando der eu te devolvo, de forma alguma, já que é uma forma transitória apenas que entrou no recurso no Estado e depois que essa pessoa não ganhou um leilão, o Estado tem que devolver esse recurso. Então é exatamente isso, uma receita extra-orçamentária. É apenas uma receita que entrou de forma transitória para os cofres públicos. E depois que aconteceu ali algum fato que tem que devolver, o Estado é obrigado a restituir esse recurso público. Então aqui é um grande exemplo da calção e também tem as fianças, né? Principalmente as fianças penais. É o caso, por exemplo, do Estado, quando vai responder às vezes um processo criminal, a pessoa fala, olha, eu estou te liberando aqui mediante fiança, ou seja, é um seguro que o Estado vai ter, que essa pessoa, né, se ao final do processo criminal, ela vai ter dinheiro suficiente, às vezes, para ressarcir a vítima, né, e alguns outros danos que ela possa ter causado. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que depois desse processo criminal, a pessoa seja o quê? Seja inocente. Então, o Estado tem que fazer o quê? Devolver essa fiança. Então, a gente viu aqui que são apenas receitas transitórias que entram para o cofre dos Estados, diferente das receitas orçamentárias. Essa, pessoal, entra de forma definitiva e o Estado pode fazer as políticas públicas conforme a gente mencionou. E aqui, então, o que a gente tem? O ingresso orçamentário nos cofres públicos é o gênero. E tem dois tipos de ingresso que entram nos cofres públicos. São os ingressos extra-orçamentários, que a gente falou aqui agora, e tem as receitas orçamentárias, que são o quê? São as receitas públicas. Então, pessoal, quando a gente estiver falando de receita pública, a partir de agora, a gente não vai mais estar falando dos ingressos extra-orçamentários, porque eles não fazem parte o quê? Das receitas públicas. Então, sempre agora e também nas questões, sempre quando a gente estiver falando de receita pública, a gente vai estar tirando o quê? Os ingressos extra-orçamentários. A gente vai estar tratando único e exclusivamente das receitas orçamentárias. Então aqui, pessoal, como é que a gente pode fechar isso para você levar para a hora da sua prova? Em sentido amplo, a gente pode falar que a receita pública são as receitas extra-orçamentárias e mais as receitas orçamentárias. Já no sentido estrito, a gente fala que receita pública é somente o quê? As receitas orçamentárias, tá vendo? E esse daqui é exatamente a regra. Então, a partir de agora, a gente tem que seguir a nossa regra. Sempre quando a gente vai falando de receita pública, a gente vai estar falando único e exclusivamente sobre o quê? De receita orçamentária. Vai excluir o quê? As receitas extra-orçamentárias. Apenas se a questão falar sobre a receita extra-orçamentária, que a gente vai marcar a questão como correta. Então, o que acontece? A nossa receita pública sempre vai envolver o quê? A entrada de recursos financeiros. Então, pessoal, sempre quando a gente vai falando de receita pública, vai ter que envolver o quê? Dinheiro. E se ela for de forma permanente, não precisar de devolver, vai ser uma receita orçamentária. E se precisar de devolver uma restituição, se for algo temporário, vai ser uma receita extra-orçamentária. E aqui, pessoal,
vamos tratar aqui dessa parte, a não ser que a questão fale expressamente sobre a receita pública em sentido amplo. A partir de agora, sempre vamos tratar a receita pública em sentido estrito, não englobando a nossa receita extra-orçamentária. A gente não importa mais com esse ingresso extra-orçamentário, com a receita extra-orçamentária. A partir de agora, o nosso foco vai ser apenas a receita orçamentária, que faz parte do quê? Do orçamento público. Pessoal, no começo pode parecer um pouco mais complicado, mas é exatamente para isso que a gente vai fazer várias questões para você gabaritar na hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. Os recursos financeiros, inclusive os de caráter temporário, devem integrar a nossa lei orçamentária anual. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né? Porque os recursos transitórios, ou seja, as nossas receitas extra-orçamentárias, elas não devem integrar a nossa lei orçamentária anual. Nas operações fianças, os recursos depositados são classificados como receitas orçamentárias. O item, mais uma vez, que está erradíssimo. Tanto a fiança quanto a caução que a gente viu são exatamente recursos transitórios, são receitas extra-orçamentárias. Em sentido amplo, qualquer entrada de recursos nos cofres públicos é uma receita pública, ainda que exija uma restituição futura. Pessoal, tá vendo aqui que a questão falou expressamente da receita pública em sentido amplo. Então, quando a questão fala expressamente desse sentido amplo, aí sim, somente nesse caso, que a gente vai englobar tanto a receita orçamentária quanto a receita extra-orçamentária. Então, nesse caso aqui, a questão está certíssima. Mas agora, pessoal, se tivesse falado a receita pública é uma receita que engloba tanto a receita orçamentária quanto o ingresso extra-orçamentário. E aí o item estaria certo ou estaria errado? O item estaria errado, que a não ser que seja expressamente a questão falando, né, sobre o sentido amplo, vai ser a nossa receita, vai ser somente aquele sentido estrito. Vai ser somente a receita orçamentária, não vai envolver a receita extra-orçamentária. E pessoal, com isso, a gente termina essa primeira parte, né, da diferenciação entre receita orçamentária e receita extra-orçamentária. E agora, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as principais classificações da receita. Lembrando que todas essas classificações vai ser somente da nossa receita em sentido estrito, vai ser a nossa receita orçamentária. A partir de agora, a gente não vai mais tratar sobre os ingressos extra-orçamentários. E até a próxima aula. E lembrando, pessoal, né, antes da gente ir para a próxima aula, não deixe de quê? Já dá aquele joinha no vídeo. E também, pessoal, ficou alguma dúvida? Não deixe de deixar aqui o seu comentário. E vamos lá para a gente gabaritar a nossa prova de administração financeira e orçamentária. Bem-vindo a todos, pessoal, e vamos continuar agora a nossa aula de receita pública e as suas classificações. Então vamos lá, pessoal. A gente agora vai falar da diferença entre receita originária e receita derivada. Lembrando, pessoal, que essa classificação aqui é uma classificação doutrinária. Ela não é um classificador oficial. O que seria um classificador oficial? A gente vai ver depois, mais à frente, que o classificador oficial é aquele que faz parte do nosso orçamento público e tem númerozinhos ali específico para cada uma dessas receitas. Então aqui, pessoal, quando você, por exemplo, entrar num PPA, num LDO e numa LOA, você não vai estar aqui de forma específica falando o que é uma receita originária e o que é uma receita derivada, não um código específico. Porque é o que? Apenas a doutrina, ela vem falando, olha, é importante, por mais que não seja uma classificação oficial, é importante a gente ter em mente o que seria uma receita originária e uma derivada para fazer uma série de estudos, né? Então, para isso, aqui não é uma classificação oficial, mas é muito importante você saber essa diferenciação, porque cai muito na hora da sua prova. Então, a gente vai ter que saber aqui a diferença entre uma receita originária e uma receita derivada. O que acontece, pessoal? Uma receita originária é aquela receita que decorre o quê? Da exploração da atividade econômica pelo Estado. Então aqui, pessoal, não é uma imposição. É o caso, por exemplo, de uma receita de aluguel, de um preço, de um preço público, de venda de produtos e bens pelo Estado. Então aqui, pessoal, o Estado ele está prestando serviços, né? Ele está atuando na atividade econômica. E aqui o Estado ele não impõe que você dê essa receita para ele. Então aqui o Estado ele vai ter que praticamente atuar como se fosse um empresário. Então, por exemplo, ele vai ter os imóveis dele, o que ele pode fazer? Ele pode alugar esses imóveis e com isso ele pode o quê?
pegar uma receita com base nisso. A mesma forma, tem os preços públicos, né? O Estado, às vezes, ele vende algum serviço, né? Vende alguns bens. Então, com isso, você faz o quê? Em compensação, o Estado te oferece uma prestação de serviço, por exemplo, o metrô, né? Um transporte público, e você, em contrapartida, devolve um dinheiro para o Estado. Então, aqui a gente sempre está na questão da receita originária, que é o Estado atuando na atividade econômica. Já, pessoal, diferente da nossa receita originária, a gente tem a receita derivada, que aqui, pessoal, não importa se o Estado vai te prestar um serviço, se ele vai colocar um bem para você, aqui você tem a soberania do Estado. Não importa se você queira ou não, você é obrigado a dar algumas receitas para o Estado, que é praticamente o quê? A receita dos impostos. Ou seja, o que é um imposto? É uma imposição para você financiar as atividades do Estado. E aqui os principais exemplos que a gente tem de receita derivada, exatamente os impostos e também as contribuições. Então vamos lá, pessoal, após fazer, né, essa breve explicação sobre receita originária e receita derivada, vamos para algumas questões. As rendas provenientes de contratos de aluguel que tenham por objeto itens que compõem o patrimônio imobiliário do Estado são classificadas como receitas públicas originárias. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? A gente está falando aqui sobre o quê? Sobre contratos de aluguel de itens que compõem o patrimônio imobiliário do Estado. Então, é exatamente aqui, pessoal, a gente está falando de receita pública originária. Então, o item está certinho, ou seja, aqui não teve imposição do Estado. O Estado efetivamente colocou algum bem à disposição do particular e ele, com isso, fez o quê? Devolveu, retribuiu por meio de uma receita pública. A classificação entre derivadas e originárias considera como aspecto relevante para tal caracterização a origem, sendo as derivadas auferidas a partir da imposição estatal sobre o patrimônio dos particulares, tais como os impostos e as taxas. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né, pessoal? É exatamente esse o conceito de receita derivada. É uma imposição do Estado frente ao particular. As receitas originárias não constam do orçamento, enquanto as derivadas derivam da execução orçamentária. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Aqui não tem diferenciação nenhuma se elas constam ou não do orçamento. Aqui, tanto a receita originária quanto a receita derivada, as duas vão ter o quê? Vão estar dentro do orçamento. A única diferença vai ser que, enquanto a originária é o Estado atuando como uma atividade econômica, já a derivada vai ser por meio da imposição estatal. Então, pessoal, aqui, para finalizar, a gente vai colocar, o que você acha? Que o Estado ele arrecada mais com a receita derivada, ou seja, aquela que ela é imposta para você, ou por meio da receita originária, que é aquela que o Estado ele presta um serviço, né, coloca algum bem à sua disposição e você tem que remunerar o Estado para isso. E aqui então, pessoal, infelizmente, a nossa realidade é o quê? Aqui a gente pegou o exemplo da União em 2023. A gente observa que 89% de tudo que o Estado arrecada vem proveniente do que? Da receita derivada, principalmente o que? Dos impostos e das contribuições. E já as receitas originárias, pessoal, essas classificações aqui, né, patrimonial, que a gente está vendo aqui desse lado, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, isso daqui é uma classificação que a gente vai ver na próxima aula. Eu só utilizei esse agregador aqui para ficar mais fácil você saber o que é uma receita originária e o que é uma receita derivada. Mas o que a gente precisa saber é que a derivada, pessoal, aqui é mais a título de curiosidade mesmo, né? O Estado, ele se financia prioritariamente por meio das receitas derivadas, principalmente, igual a gente falou, impostos e também as contribuições. Infelizmente, essa questão, né, das originárias, patrimonial, agropecuária, industrial e serviço, que a gente vai ver na próxima aula, ela ainda está bem pouca frente às necessidades do Estado. Então, se não fosse essa imposição, né, das receitas derivadas, dificilmente o Estado colocaria, né, à disposição serviços públicos. Por exemplo, serviços públicos de educação, de saúde, infraestrutura, né, assistência social. Enfim, tudo isso não seria possível se não tivesse essas receitas derivadas por parte do Estado. E aqui então, pessoal, a gente finaliza essa nossa aula de receita originária e derivada e na próxima aula a gente vai falar sobre natureza de receita, que é aqui um classificador oficial da receita e tem uma alta incidência na hora da sua prova. E lembrando, pessoal, não deixe de que ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e vamos para o próximo vídeo.
Vamos lá, pessoal, continuando a nossa aula de receita pública. Pessoal, eu dividi em vídeos, né, para alguns vídeos até curtos nessa parte de receita pública, que vai ser mais fácil para você achar na hora que você tiver, por exemplo, uma dúvida sobre receita pública, por exemplo, originária ou derivada, ou ingresso orçamentário ou ingresso extra-orçamentário, vai ser mais fácil de você se situar ali na matéria. Então, por isso que a gente pegou esse vídeo de receita pública e dividiu em vários, exatamente para facilitar a nossa didática aqui. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar agora sobre a natureza de receita. Pessoal, é disparadamente o item que mais cai na hora que a gente fala de classificação da receita pública. Então, pessoal, preste bastante atenção nessa classificação, que ela despenca na hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. Mas antes disso, não deixe o quê? Já dá aquele like. E também, se não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Tem um botãozinho bem aí, já se inscreva para você gabaritar qualquer prova de administração financeira e orçamentária. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar da natureza de receita. É um classificador oficial, diferente daquele classificador que a gente viu na aula passada, que era o quê? Classificação derivada e a classificação originária. Então essa daqui você não vai conseguir encontrar um código lá no seu orçamento público falando, olha, essa receita é uma receita originária ou essa receita é uma receita derivada. Isso não vai ter. Já, por exemplo, na natureza da receita, é um classificador oficial. Vai ter um númerozinho exatamente para você identificar esse tipo de natureza de receita lá na hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. O que é esse classificador de natureza de receita? Ele tem 8 dígitos, pessoal. Olha só. A gente vai ter o primeiro dígito, que é a categoria econômica. Ele é apenas o quê? É um dígito, né? Tá vendo? Ó, um xizinho aqui. É a categoria econômica. Depois, o próximo númerozinho, a gente vai ter, que é a origem. Depois a gente vai ter o terceiro dígito, vai ser espécie. E depois, pessoal, vão ter 4 dígitos aqui que vão se referir ao que é o desdobramento da nossa receita. E por último, a gente vai ter o 8º dígito, que é o tipo. Então, o que a gente viu aqui? Vão ter o quê? 8 dígitos, né? Exatamente para ter todo esse caminho, esse endereço da nossa receita pública. Então, ele vai ter o primeiro dígito, categoria econômica, depois origem, espécie, desdobramento e tipo. E a gente vai passar por cada um desses itens, então não precisa você se desesperar. Você vai gabaritar na hora da sua prova. Então aqui, pessoal, qual o objetivo da nossa natureza de receita? Então aqui a natureza de receita é o quê? É o gênero, né? É o gênero que tem cada um desses itens, que é a categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo. Aqui o nosso objetivo é falar de onde que vem a receita, de onde que provém, por exemplo, né, a fortuna do Estado. Então, por meio dessa natureza de receita, a gente vai conseguir responder essa nossa pergunta. E aqui, pessoal, uma questão interessante, que essa natureza de receita, ela é utilizada por todos os entes da federação e de forma padronizada. Então, se você aprende essa classificação de natureza de receita aqui nessa nossa aula, se você for, por exemplo, no orçamento da União, vai ser a mesma classificação. Se você for no orçamento ali do estado do Tocantins, né, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, é a mesma classificação. E município, a mesma coisa. Então aqui, pessoal, isso acontece para você consolidar as contas públicas. Então ali, na hora que o governo federal ele estiver fazendo uma consolidação das contas públicas, falando, olha, quanto que o Brasil arrecadou de uma forma geral. Então ele tem que ter um classificador unificado. E é exatamente essa natureza de receita que proporciona isso. Então, por exemplo, se você aprende essa natureza de receita e você vai estar concursado, por exemplo, num concurso ali da Bahia, essa mesma classificação vai ser utilizada e você vai conseguir fazer pesquisa em todos os outros entes da federação. Então é muito importante essa classificação, pessoal. E o bom de você estudar orçamento público é isso, pessoal, que muitas vezes, né, às vezes quando você estuda uma legislação específica de determinado ente, quando você muda para outro, praticamente você tem que começar do zero. Já o orçamento público, isso é muito importante, porque normalmente as classificações que a gente vai ver, tanto de receita, despesa, lei de responsabilidade fiscal, serve para todos os entes. Então, se, por exemplo, você está concursado aqui num município, depois você vai para a União, por exemplo, você não perde nada. Então, você se torna um profissional extremamente especializado e também bem requisitado para qualquer ente federativo que você vá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, por meio dessa natureza de receita, que é o gênero, a gente vai responder a pergunta: qual a origem da fortuna do Estado? E a gente vai começar a nossa natureza de receita com o quê? Com o primeiro código, que é o código que despenca. Pessoal, olha só. Se você tiver numa revisão para a prova, por exemplo, o que eu falo, pessoal, você sabendo a categoria econômica e a origem, aqui é praticamente quando cai natureza de receita, é o dominante nas questões. Então, pessoal,
Agora preste bastante atenção nessa categoria econômica e também na origem, que dentro dessa parte de natureza de receita é praticamente o que despenca mais dentro da sua prova. Então vamos lá, pessoal. A gente está tratando da natureza de receita e agora a gente vai falar o que sobre categoria econômica. Tem duas categorias econômicas da receita, pessoal. Ela pode ser tanto uma receita corrente, quanto também ela pode ser uma receita de capital. E tá vendo esse dígito aqui, ó? Se ela for receita corrente, ela vai começar com o dígito 1. E se ela for receita de capital, ela vai começar com o dígito 2. E é exatamente isso. Agora a gente tem que saber qual a diferença, né, entre a receita corrente e a receita de capital. Tanto a receita corrente quanto a receita de capital aumenta o quê? O recurso financeiro. Ó. Tá vendo? O recurso financeiro aqui na receita corrente e na receita de capital também aumenta o recurso financeiro. Então, pessoal, a primeira observação que a gente tem que ter da receita pública. Pessoal, receita pública sempre vai ter dinheiro. Independente se é uma receita corrente ou receita de capital, sempre vai envolver a entrada de recurso financeiro. Se não envolver essa entrada de recurso financeiro, pode ser qualquer outra coisa. Doação, permuta, mas jamais vai ser receita pública. Vamos lá mais uma vez. Receita pública envolve o quê? Entrada de dinheiro, recurso financeiro. E agora, pessoal, a principal diferença que a gente vai ter entre uma receita corrente e uma receita de capital, vai ser mais fácil depois a gente identificar a origem para saber se é uma receita corrente ou de capital. Mas já adiantando um pouco, qual vai ser uma das principais diferenças entre a receita corrente e a receita de capital? A receita de corrente, ela aumenta o patrimônio seu em regra. E já a receita de capital, em regra, ela não vai alterar o patrimônio do poder público. Vai ficar um pouco mais fácil a gente pegar os exemplos. Olha só, vamos supor que você pega um empréstimo, tá aqui, né, que é uma receita de capital. O que acontece com o empréstimo? Vai entrar um dinheiro, mas ele não vai alterar o patrimônio do poder público. Por que ele não vai alterar o patrimônio? Pensa lá. Vamos imaginar um estado que acabou de começar. Ele tinha quanto? Vamos supor que ele tem zero de receita, zero de patrimônio. Se ele faz um empréstimo, o que vai acontecer? Vamos supor que ele faz um empréstimo ali de R$1 milhão. Vai entrar R$1 milhão de dinheiro na conta dele com esse empréstimo, mas do mesmo jeito que entrou esse R$1 milhão, vai entrar R$1 milhão de dívida. Então você entende que não mudou o patrimônio? O patrimônio dele, se ele quisesse, por exemplo, saldar toda a dívida no outro dia, o que ia acontecer? Ele ia pegar esses R$1 milhão e ia pagar a dívida dele e ia ficar zerado de novo. Então, esse empréstimo, quando a gente faz, é uma receita de capital, porque em regra o quê? Você não alterou o seu patrimônio público. A mesma coisa quando você vende um bem. Vamos lá. O Estado tem um patrimônio de, às vezes, R$1 milhão agora por meio de um imóvel. O que ele vai fazer? Ele vai vender esse imóvel de R$1 milhão e vai conseguir o quê? Dinheiro com isso. Você concorda que antes qual era o patrimônio do Estado? R$1 milhão, mas era o quê? Um único imóvel. E agora o patrimônio do Estado vai ser R$1 milhão. No entanto, agora vai ser o quê? Um dinheiro, né? Vai ser um recurso financeiro. Então, é exatamente isso daqui, a diferença entre uma receita de capital e a receita corrente. A receita de capital, ela vai fazer o quê? Ela não vai alterar, vai entrar o dinheiro, né, o recurso financeiro, mas não vai alterar ali o patrimônio do poder público. Já, por exemplo, a receita corrente, ela é a melhor para o Estado, porque aqui, por meio da nossa receita corrente, o Estado ele pega o dinheiro e ele não tem nenhum decréscimo do seu patrimônio. Então é o caso, por exemplo, de quando entra uma receita de impostos, né? Isso daqui é muito bom para o Estado. Entrou a receita de impostos, né? Do IPTU, do IPVA, o Estado ele apenas arrecadou. Ele não teve que fazer nenhum tipo de empréstimo, não teve que vender nenhum bem para entrar essas receitas nos cofres públicos. Então essa daqui, pessoal, é a principal diferença entre uma receita corrente e a receita de capital. Então a primeira que a gente falou aqui agora é a categoria econômica, que se for o código 1 é o que? A receita corrente, e se for o código 2 é a receita de capital. E para revisar aqui, então a receita corrente, normalmente ela é bem melhor para o Estado, porque ela, ela aumenta o recurso do Estado e, em regra, aumenta o seu patrimônio, que é o caso dos impostos e dos serviços prestados. E já a receita de capital, ela também sempre vai aumentar o dinheiro do Estado, no entanto, ela não vai alterar o patrimônio, porque normalmente ou eu vou estar fazendo uma dívida, ou então normalmente eu vou estar fazendo venda de alguns bens. E continuando agora, a nossa classificação por natureza de receita da categoria econômica. A gente tem, pessoal,
que, em regra, as receitas correntes são receitas efetivas. Aqui é mais em termos da afetação ao seu patrimônio público. E já as receitas de capital são receitas não efetivas. Por que a gente fala que uma é receita efetiva e a outra é receita não efetiva? É exatamente a questão de alterar ou não o nosso patrimônio público. Então, como a gente falou aqui, que a receita de capital, em regra, ela não altera o nosso patrimônio, então ela vai ser não efetiva em termos ao nosso patrimônio público. Já, por exemplo, a receita corrente, como ela aumenta o nosso patrimônio, ela vai ser efetiva em relação ao nosso patrimônio público. Então, por exemplo, quando eu faço uma venda de um bem, por que ela não é efetiva em relação ao nosso patrimônio? Porque não alterou, Eu só troquei, às vezes, um bem, um imóvel, por dinheiro. E já o caso, por exemplo, da nossa receita corrente, ela é muito boa, E ela efetivamente aumentou o nosso patrimônio público. Então essa daqui é uma classificação contábil que a gente utiliza, para receita corrente e receita de capital. E pessoal, para ficar muito claro na hora da nossa prova, vamos fazer aqui algumas questões. As receitas de capital são receitas arrecadadas que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral, com efeito positivo sobre o patrimônio líquido. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, pessoal? As receitas aqui, elas que têm efeito positivo sobre o patrimônio líquido são as receitas correntes, Não são as receitas de capital. As receitas de capital aqui, elas não geram, por sua vez, efeito positivo no nosso patrimônio líquido. Elas não geram, pelos fatos de elas serem receitas não efetivas, elas não alteram o nosso patrimônio. Receitas correntes são receitas que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e não provocam efeitos sobre o patrimônio líquido. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, pessoal? Aqui, praticamente ele alterou os conceitos, dessa primeira e dessa segunda questão. O que acontece? As receitas correntes, elas provocam efeito no patrimônio líquido, porque elas deixam o Estado mais rico, Eles não tiveram que fazer nenhuma dívida ou então ter que vender algum bem para conseguir esse tipo de receita. A classificação da receita por natureza é utilizada por todos os entes da federação e visa identificar a origem do recurso segundo o fato gerador. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, pessoal? Aqui, quando a nossa classificação por natureza de receita, é exatamente isso que a gente quer fazer lá. É o quê? É utilizar, é ver como é que é o impacto, como é que é o fato gerador dessa receita pública no nosso estado. E vamos para mais uma questão. As operações de crédito são exemplo de receita orçamentária não efetiva. E aí, pessoal, a operação de crédito, ela é uma receita orçamentária efetiva ou não efetiva? O item aqui está o quê? Tá certinho, pessoal? As operações de crédito, elas não têm alteração no nosso patrimônio. Então, elas são não efetivas. Vamos lá, recapitulando. Eu peguei o dinheiro, entrou o recurso do empréstimo, mas da mesma forma aumentou também minha dívida. Então, meu patrimônio, ele não alterou. Então, por isso que o nosso item está certinho. E com isso, pessoal, a gente finaliza esse nosso primeiro vídeo de natureza de receita. A gente tratou exclusivamente sobre a categoria econômica. E agora, na próxima aula, a gente vai tratar sobre a origem da natureza de receita. E eu te espero, então, na próxima aula. E lembrando, pessoal, não deixe de que qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários. E até a próxima aula. Bem-vindo a todos, pessoal! Continuando então a nossa aula de natureza de receita, agora a gente vai para o segundo dígito e também a segunda classificação aqui da nossa natureza de receita, pessoal. Vamos lá! Então, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu primeiro o código. Se começar com o número 1 é o quê? É receita corrente. E se começar com o número 2 é o quê? Receita de capital. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar, fazer um detalhamento maior das receitas correntes e receitas de capital. Então, vamos lá. O que está dentro das receitas correntes ou então o que está dentro das receitas de capital? Então, nessa aula aqui agora, a gente vai falar sobre a origem da natureza da receita corrente, das receitas correntes, e na próxima aula a gente vai falar sobre as origens da natureza de receita das receitas de quê? De capital. Então vamos lá, aqui a gente tem um mnemônico, aqui pessoal, realmente isso daqui cai muito, você tem que saber na ponta da língua quais são as origens da receita corrente e quais são as origens da receita de capital. Isso daqui, junto com a categoria econômica, é o que mais cai na hora da sua prova. Então vamos lá, dentro das receitas correntes, que vai ser essa aula aqui agora, a gente tem o TCPAS, que é exatamente esse mnemônico aqui. A gente vai ter as receitas tributárias, a gente vai ter as receitas de contribuições, a gente vai ter as receitas patrimoniais, agropecuárias
industriais, serviços, transferências correntes e outras transferências correntes, né? E isso daqui você tem que saber muito bem. E depois, né, na próxima aula a gente vai ver o quê? As receitas de capital, que envolve o quê? Operações de crédito, alienação de bens, amortizações de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Então, pessoal, a gente vai passar em cada um desses itens, não precisa se desesperar agora, que eu tenho certeza, pessoal, que você vai gabaritar essa parte de natureza de receita na parte de origem. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar falando sobre as receitas correntes. Por que eu sei que é uma receita corrente? Porque começa com umzinho aqui, né? Se fosse o número 2 aqui, que seria uma receita de capital. E a primeira origem da nossa receita corrente que a gente vai falar é a nossa receita tributária, pessoal. Olha só. Quando a gente vai falando da receita tributária, aqui a gente tem a classificação, que a gente pode falar que é a tripartite do direito tributário, que ela vai envolver nessa nossa receita tributária os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Então, pessoal, nessa primeira classificação, o item 1.1 de receita tributária vai ter o quê? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Então aqui, pessoal, é uma das principais fontes de arrecadação do Estado, né? Que é o quê? Praticamente o que a gente observa muito, o que a gente viu até na questão que a gente viu o slide de receita originária e receita derivada. Uma das principais fontes de receita derivada, né? Que é a principal fonte do Estado é o quê? Exatamente a receita tributária e mais especificamente aqui, né? Em relação aos próprios impostos, né? Então, quais são os impostos que a gente tem no nível da União? A gente tem o imposto de renda, a gente tem o IOF, o IPI, a gente tem imposto de importação, imposto de exportação. O que não falta é imposto. E já quando a gente vai para estado e município, por exemplo, já nos estados a gente tem o ICMS, a gente tem o IPVA, já nos municípios a gente tem o quê? Tem o IPTU, tem o ISS. Então, isso tudo, toda essa receita, né, de impostos faz parte da nossa receita tributária. Pessoal, aqui não cai em prova, mas apenas para ficar um pouco mais didático, não ficar tão longe da nossa realidade, eu coloquei qual é um valor, por exemplo, que a receita da União, quanto que a União ela arrecadou em receita tributária em 2023. Ela arrecadou cerca de 887 bilhões de reais com a nossa receita tributária. Lembrando que aqui, pessoal, a gente não tem falando o que é o imposto, o que é taxa e o que é contribuição de melhoria. Aqui, nessa origem de receita, ela está agregando apenas em receita tributária. Então, junta todos esses itens, né, que eu falei, imposto, taxa e contribuição de melhoria, e está dentro da nossa receita tributária. Então, esses daí são os impostos que a gente falou, mas também tem as taxas e as contribuições de melhoria. Pessoal, aqui, por mais que seja uma matéria de administração financeira orçamentária, muitas vezes as bancas, elas fazem o quê? Elas entram até numa questão mais de direito tributário. Então, eu vou dar apenas um conceito básico do que seja uma taxa e uma contribuição de melhoria para você gabaritar qualquer questão que venha nesse tipo de assunto. Pessoal, a taxa ela é mais vinculada ao exercício de um poder de polícia da administração pública. Então, por exemplo, quando vai ter uma fiscalização de um estabelecimento, normalmente, né, você tem uma taxa para financiar essa atividade do Estado por meio do exercício do poder de polícia. Já, por exemplo, a contribuição de melhoria, diferente do imposto e de uma taxa, ela acontece, por exemplo, quando o Estado ele faz uma obra pública e ali nas imediações acontece uma valorização imobiliária imprevista, né, fora da normalidade. Então vamos supor, o Estado ele vai construir um shopping público. Aqui então a gente está falando de uma obra pública. Então o que vai acontecer? O Estado, vamos supor uma região ali totalmente deserta, o Estado faz o seguinte, olha, eu vou construir aqui um shopping center com dinheiro do Estado, um shopping do Estado. O que vai acontecer ali dos imóveis ao redor desse shopping? Vai ser o quê? Muito valorizado. Então o que o Estado vai fazer? Como ele gastou muito dinheiro ali para construir esse shopping popular e como teve uma valorização extraordinária ali, né, nas imediações, pensa da seguinte forma, tinha um imóvel ali, né, tinha um lote que custava 10 mil reais e depois disso passou para valer 1 milhão de reais. O que ele pode fazer então com essa valorização extraordinária que aconteceu naquela região? Ele pode cobrar um tributo, que é essa contribuição de melhoria. Então isso tudo são as receitas tributárias. A gente tem os impostos, a gente tem as taxas e a gente tem as contribuições de melhorias. Pessoal, igual eu falei antes, normalmente você saber a diferença dessas receitas tributárias, elas não caem muito na prova de administração financeira orçamentária. Isso daí cai mais em prova de direito tributário. Mas em algumas questões, igual a gente vai colocar aqui mais na frente, as bancas acabam colocando um pouco essa diferenciação na hora da sua prova de administração financeira orçamentária. Então é melhor praticamente aqui a gente acabar com qualquer tipo, né, de dúvida, qualquer tipo de situação
situação para você não errar de forma alguma na sua prova. Então vamos lá, pessoal. A espécie de tributo na classificação da receita orçamentária, que tem como fato gerador valorização imobiliária que decorra de obras públicas, é a receita corrente de contribuição de melhoria. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né, pessoal? Exatamente, dentro da minha receita tributária, eu tenho o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. E as contribuições de melhoria é exatamente isso. É eu cobrar uma receita, né, um tributo com base no quê? Nessa valorização imobiliária extraordinária decorrente de quê? De uma obra pública que o Estado fez. E agora vamos para a próxima questão. Um contribuinte paga uma taxa de fiscalização de obras. Nessa situação hipotética, a classificação correta da receita orçamentária é receita tributária. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item, mais uma vez, está certinho, né, pessoal? Essa taxa, né, impostos, taxas e contribuições de melhorias estão dentro da nossa receita tributária. Então, a gente finaliza aqui nossa primeira parte, né, o item 1.1, que é a receita tributária. Então, lembra, a gente tinha lá o TC, PAS, TO? Então, a gente vai agora para o TC, né, o segundo, que é o contribuições. Que, pessoal, o que são as nossas contribuições? São as arrecadações das contribuições sociais, de domínio econômico e de categorias profissionais. Vamos lá, as contribuições relacionadas às nossas contribuições sociais é praticamente essa fotinha aqui, né? A contribuição para a gente, nossa aposentadoria, e também contribuições relacionadas da previdência, assistência e também relacionadas à saúde. Então, por meio dessas contribuições sociais, a gente financia, lembra aquele orçamento da Seguridade Social que a gente falou anteriormente? Então, exatamente a importância dessas contribuições, né? Por meio delas, essas contribuições sociais, então a gente financia prioritariamente o nosso orçamento da Seguridade Social. Mas além dessas contribuições sociais, a gente também tem essa daqui, ó, categorias profissionais. Então, pessoal, às vezes você é advogado, contador, economista, médico, o que você faz? Fazer uma contribuição para essas categorias profissionais, para você poder exercer de forma regular a sua profissão. Então, está aqui nessas categorias profissionais as contribuições relacionadas a elas. E também algumas contribuições de domínio econômico. Aqui, pessoal, não vou entrar a fundo o que seriam essas contribuições de domínio econômico, que mais uma vez aqui essa questão vai ser mais delimitada na parte de direito tributário. E para quem estudou direito tributário, você pensa que as contribuições, elas estão dentro de onde? Da receita tributária, que na verdade ela é um tributo também. Mas pelo fato dela ser bem expressiva, ela tem muito dinheiro mesmo, né? Principalmente que ela financia o orçamento ali da Seguridade Social. O que a administração financeira orçamentária fez? Ela, olha, por mais que seja nessas contribuições sociais, então por isso que as pessoas erram muito na hora da prova, que quem vai despreparado, ele já fala, não, receita de contribuições é um tipo de tributo, e realmente é. Mas do ponto de vista de classificação orçamentária, ela é tão expressiva que aqui a pessoa do manual, né, a pessoa do estudioso de administração financeira orçamentária fez? Olha só, a gente vai tratar a receita de contribuições fora da nossa receita tributária, pelo fato de ser bem expressiva. E olha só exatamente o valor, olha só. A gente tem que a receita de contribuições, no caso da União, ela é maior que a parte de receita tributária. Então você está vendo qual a importância e por que aqui houve a separação entre receita de contribuições e receita tributária, porque a gente tem quase 1,2 trilhões de receita de contribuições, é maior inclusive que a nossa receita tributária. Então vamos lá, recapitulando, item 1.1, receita tributária, item 1.2, receita de contribuições. E agora a gente vai no item 1.3, que é a receita patrimonial. Pessoal, olha só, aqui então, né, a gente está no TC, PAS, TO, receita patrimonial. É uma arrecadação proveniente do patrimônio público, tais como aluguéis, dividendos, compensações financeiras, que é os royalties, e também as concessões. Pessoal, olha só, o Estado ele tem um patrimônio e ele gera receita por meio do seu patrimônio. Exatamente isso que são as receitas patrimoniais. Qual é o exemplo de um patrimônio do Estado? A gente tem o quê? Os imóveis, né? Vamos supor, a gente tem um apartamento, a gente tem os imóveis de forma geral, né? Lotes, enfim. O Estado ele tem muito patrimônio imobiliário. O que ele pode fazer? Ele pode colocar esses patrimônios para o quê? Para render dinheiro, né? Por meio dos aluguéis. E um outro item de receita patrimonial são os dividendos, pessoal. Dividendos é a remuneração das empresas em que você é dono. Então pensa da seguinte forma, por exemplo, a União lá, ela é dona o quê? Da Petrobras. E a Petrobras, então, o que ela tem que fazer? Ela tem que constantemente ficar dando dinheiro para o seu proprietário, que é a União, por meio do quê? Dos dividendos. Da mesma forma, se a
se a União, o Estado, o município tiver participação em alguma outra empresa e se tiver e essa empresa estiver dando lucro, como é que esse lucro é repassado para o proprietário? Por meio dos dividendos. Então o Estado ele é dono dessas empresas e as empresas fazem o quê? Elas remuneram esse capital por meio do quê? Dos dividendos. E a gente também tem as compensações financeiras e também os royalties. Pessoal, a gente pensa muito no patrimônio do Estado, a gente tende a fazer o quê? A fazer uma analogia, né? Comparar com o nosso patrimônio. E exatamente esses dois aqui que a gente falou, eles são bem parecidos com o nosso patrimônio particular. Mas já o Estado, pessoal, ele tem um patrimônio que é mais valioso do que esses dois que a gente falou anteriormente, que é o patrimônio, são os patrimônios naturais, pessoal. Olha só, o Estado, ele tem um patrimônio do quê? Petróleo, tem o patrimônio da água, ele tem o patrimônio dos minérios, enfim, isso tudo é o patrimônio do Estado, é o principal patrimônio do Estado. Então o que acontece? Quando a iniciativa privada vai lá e faz o quê? Uma extração de petróleo, quando ela faz, por exemplo, uma extração ali de minérios, né, de ouro, de ferro, enfim, todos esses elementos, o que acontece? O Estado, por meio de você estar utilizando o patrimônio do Estado, então você tem que ser o quê? Remunerado por isso. Então o que acontece? Essa remuneração acontece por meio dos royalties, ou seja, as compensações financeiras. Então a empresa vai lá, extrai esse patrimônio do Estado, mas em compensação, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que dar um royalties para o Estado, ou seja, essa compensação financeira para ela estar utilizando o patrimônio do Estado. Por fim, tem as concessões, né? Muitas vezes o Estado tem que ter uma pista, né? Tem uma via, uma ferrovia, o que você pode fazer? Olha, esse é o meu patrimônio e para você utilizar essa minha rodovia pública e agora você começar a colocar pedágio, você vai ter que me pagar o quê? Uma parte, que é uma receita patrimonial pelo fato de você estar utilizando o quê? O meu bem público. E apenas a título ilustrativo, a gente tem ali que da União, ela teve cerca de 210 milhões de receita patrimonial. Vamos lá. Os recursos advindos dos royalties de petróleo são classificados como receitas de capital. E aí, pessoal? Os royalties, né, do petróleo, que são aquelas compensações financeiras, elas são receitas correntes ou receitas de capital? São receitas correntes, né, pessoal? O item então está errado. Compensação financeira, dividendos, royalties, tudo que a gente viu antes é o quê? Receita corrente, item 1.3, que essas são as receitas patrimoniais. A receita corrente inclui a receita patrimonial, esta sendo proveniente da fruição de patrimônio pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de aluguéis, dividendos, compensações financeiras, royalties, concessões, entre outras. Aqui uma questão bem completa, né, pessoal? O item, mais uma vez, na verdade, mais uma vez não, aqui o item está certinho, né? Já que a questão anterior foi errada. Os dividendos recebidos são classificados na categoria econômica receita patrimonial, que compõe as receitas correntes. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né, pessoal? Exatamente. Os dividendos, né, que a gente viu, as compensações financeiras, né, aluguéis, tudo isso faz parte da nossa receita patrimonial. E agora a gente vai falar sobre a receita agropecuária. E o que são as receitas agropecuárias? Pessoal, é a arrecadação proveniente do quê? Do cultivo da terra, né? Agricultura e da criação de animais pecuária. Pessoal, aqui é um item, né? Olha só, é bem pouquinho em relação aos outros itens, né? Praticamente o Estado, aqui nesse ponto, ele deixa mais para iniciativa privada. Dificilmente ele vai entrar aqui nessa parte da agropecuária. Mas caso o Estado, né, queira fazer alguma atividade nesse setor, vai entrar exatamente aqui, nossa receita agropecuária. Lembrando, né, pessoal, qual foi a primeira? Foi a tributária. Qual foi a segunda que a gente viu? Contribuição. Depois, qual foi a terceira? Patrimonial. E agora a gente viu a receita agropecuária. Vamos lá. Receitas tributárias, receita de contribuições e receitas patrimoniais são receitas correntes. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né, pessoal? E a próxima questão. As receitas patrimoniais incluem, entre outras, aquelas decorrentes da alienação de bens imóveis que eram de propriedade do ente público. E aí, pessoal, as receitas patrimoniais se referem à alienação de bens imóveis de forma alguma, né, pessoal? Como a gente viu, a alienação de bens imóveis, assim como os empréstimos, né, são receitas de capital, não são receitas correntes. Aqui, pessoal, quando a gente está tratando de receita patrimonial, receita corrente, a gente está aumentando o patrimônio do Estado, né? E já essas alienações de bens, o que elas acontecem? Elas mantêm o mesmo patrimônio do Estado, ou seja, são receitas não efetivas. As contribuições sociais são exemplos de receitas tributárias. E aí, pessoal, item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Então, vamos lá. De uma forma bem geral, né, quando a gente pega no direito tributário,
as contribuições sociais realmente é um tributo, mas quando a gente vai aqui para dentro da nossa administração financeira orçamentária, pelo fato das contribuições sociais elas serem muito importantes e terem muito dinheiro envolvido, o que acontece? Você tira ela dentro da classificação das receitas tributárias e cria uma classificação própria para ela, que é a classificação 1.2, que são as receitas de contribuições sociais, que está dentro da nossa receita corrente. Então, ou seja, essas contribuições sociais elas estão fora das nossas tributárias. Então aqui, pessoal, eu coloquei um cuidado exatamente por isso. Porque quem estuda direito tributário e vai fazer uma prova de AFO, exatamente cai praticamente todo mundo aqui esse tipo de questão que ele vai ali fazer uma analogia para o direito tributário e vai acabar então, né, tendo ali uma dificuldade maior no seu concurso público. Então vamos lá, agora a próxima receita, a receita industrial. É uma arrecadação proveniente de atividades industriais exercidas pelo ente público. Aqui também, pessoal, não tem tanta, né, receita igual a gente tem com as outras, né? É lógico, é um valor alto, né? A gente tem aqui cerca de 6 bilhões de reais, mas não é tão expressiva quanto as demais receitas. Então, praticamente, é quando o Estado, né, ele tem essa arrecadação proveniente de atividades industriais exercidas pelo ente público. Aqui, pessoal, tanto a industrial quanto a agropecuária, né, elas não têm tanto impacto no nosso orçamento. É um valor grande, né, no nosso ponto de vista, né, de finanças pessoais, mas para ponto de vista mesmo do Estado, ela é uma receita do Estado, uma receita corrente, no entanto, ela não é tão expressiva como, por exemplo, uma receita tributária, contribuições e até mesmo a receita patrimonial. E a gente tem aqui o nosso sexto item, né, o nosso item 1.6, que são as receitas de serviços, que são as arrecadações provenientes de serviços prestados pelos serviços públicos, tais como de transporte e também os serviços culturais. Então, pessoal, vamos lá. Às vezes tem um transporte público, né? É o quê? Uma prestação de serviço. Um caso bem específico também, e ele é bem relevante, o metrô, né? O metrô, né, foi feito em São Paulo, a gente tem Brasília, enfim, tem os vários estados, né, até alguns municípios com esse serviço de metrô, e exatamente aqui é o Estado prestando esses serviços e o particular faz o quê? E remunera o Estado por meio desse tipo de receita. E aqui a gente viu, né? Lembra naquela classificação de receita originária e receita derivada? A gente tem aqui, né, pessoal, principalmente a agropecuária, a industrial e serviços são aquelas receitas originárias. E a gente viu também, né, que elas não são tão expressivas quanto, por exemplo, as receitas derivadas, que são relacionadas principalmente às receitas tributárias e também às de contribuições. E mais uma vez, pessoal, e a patrimonial também, ela é classificada como uma receita também originária, porque foi por meio, né, do patrimônio do Estado que você obteve essa receita. Então essas quatro aqui, né, que a gente observa, elas são receitas originárias, enquanto essas duas aqui, né, que são bem maiores, são bem mais expressivas, são as receitas derivadas. Então é só para a gente fazer, né, um link com aquela aula que a gente viu. E aqui então vamos agora continuar. A gente viu, né, receita tributária, receita de contribuição. Pessoal, isso daí eu vou repetir várias vezes, porque isso daí tem que ficar gravado na sua cabeça. Tributária, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços. E agora a gente vai para as transferências correntes. Pessoal, olha só. A gente vai ver que existem dois tipos de transferência, as transferências correntes e as transferências de capital. O que vai diferenciar uma transferência corrente e uma transferência de capital? Vamos lá, a gente vai ver que essas transferências é quanto o Estado aqui, vamos supor, a gente vai pegar como exemplo um município. Vamos pegar aqui um município aqui perto de Brasília, um município de Anápolis. Chega, por exemplo, a União, o Estado do Goiás, o Distrito Federal, algum outro município fala o seguinte, olha, eu quero te oferecer determinado recurso financeiro. Então isso acontece quando um outro ente, né, pode ser inclusive público ou privado, né, pode ser tantos esses entes que eu falei, quanto também pode ser uma ONG, né, pode ser um particular e queira fazer uma doação financeira para esse município que a gente, em questão que a gente falou. Então o que acontece? Quando você recebe esse recurso, a diferença vai ser o seguinte, você vai perguntar, para que você vai estar me dando esse recurso? Se você falar, olha só, eu estou te mandando esse recurso para você manter o Estado, aqui a gente está falando que é uma despesa corrente, que a gente vai falar mais na frente. Então se ele falar, olha só, eu estou te encaminhando esse recurso para você manter o Estado, para pagar às vezes um fornecedor, para comprar algum bem ali de fornecimento diário, se você for uma despesa para manter o Estado, vai ser uma transferência corrente, que a gente vai estar vinculado sempre ao que? Uma despesa corrente, a gente vai ver na próxima aula. Já se for
uma transferência para você adquirir algum bem, por exemplo, ou saldar alguma dívida, a gente vai estar tratando de uma despesa de capital. Então, nesse caso, vai ser uma transferência de capital que a gente vai ver lá na receita de capital. Então, essa vai ser a diferença. Quando alguém estiver transferindo um recurso, você vai perguntar qual é a finalidade que você vai estar destinando esse recurso. Se for para manter o Estado, vai ser uma despesa corrente. Então, isso vai ser uma transferência corrente. E se for uma transferência para fazer uma aquisição de um bem de capital, para saldar alguma dívida, vai ser uma despesa de capital. Então, vai ser uma transferência de capital. Mas, pessoal, assim, a gente vai ver nas próximas aulas o que é uma despesa corrente e uma despesa de capital. Então, vai ficar mais claro de você acertar esse item, né? De você entender esse item. Mas, de regra, agora, tente colocar isso. Se eu receber uma transferência para financiar uma despesa corrente, vai ser uma transferência corrente. Financiar uma despesa de capital vai ser uma despesa de capital. E aqui não existe uma obrigação de retribuir o recurso recebido, ou seja, uma contrapartida. Exatamente por isso, pessoal, você não pode exigir nada de contrapartida. Até porque não seria uma transferência. Pense da seguinte forma, olha só. Se o ente chega para você e fala, a União, olha, eu estou te dando esse recurso, mas você tem que me prestar um serviço. Isso não vai ser uma transferência corrente. Vai ser o quê? Vai ser uma prestação de serviço. Da mesma forma, olha, eu te dou esse dinheiro aqui, mas você tem que me dar um bem industrial. Não vai ser uma transferência corrente. Vai ser o quê? Vai ser uma receita industrial. Então, quando a gente vai falando de uma transferência corrente, não vai ter uma obrigação de retribuir o recurso. Então, você vai dar esse recurso, né, para o ente e ele não vai ter que fazer nada em compensação, não vai ter que ter uma contrapartida. E aqui, pessoal, no caso, por exemplo, da União, não é tão expressivo, né? Na verdade, a União, ela mais oferece, né? Ela mais transfere do que ela recebe. E a gente, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, um outro ente, por exemplo, principalmente Estado, município, aí vai ser diferente. Que é o caso, por exemplo, que eu coloquei até aqui do Distrito Federal. Lembra que eu falei que muda muito essa questão da realidade de receita e despesa para cada um desses entes? Então, enquanto, por exemplo, a União ela é muito focada aqui na nossa receita de contribuições, o Distrito Federal, olha só, ele tem contribuição? Tem. Mas qual é o principal fator dele de arrecadação? É praticamente a tributária. E já enquanto a União, por exemplo, ela não tem muita transferência, né, que na verdade ela que transfere esse recurso, já o Distrito Federal, os outros estados, é a segunda maior arrecadação. Então você está vendo aqui, eu coloquei esse quadro aqui só para você ter, né, um ponto, ficar um pouco mais concreta essa administração financeira orçamentária, senão fica um pouco longe da nossa realidade. Então o que a gente observa aqui? Que cada um desses entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada um deles vai ter a sua própria situação orçamentária e financeira, com um fundo de arrecadação totalmente diferente um do outro. Assim como as suas próprias despesas. Também vai variar também de um Estado, né? De um Estado, município, União, Distrito Federal, para cada um desses outros. E agora, então, vamos fazer algumas questões. As transferências correntes destinam-se a atender despesas de manutenção, que não implicam contraprestação direta em bens e serviços a quem a realizou. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá exatamente, né, pessoal? Olha só, transferência corrente vai ser o quê? Despesa de manutenção. E já as transferências de capital são as transferências que você fez para o quê? Para adquirir um bem de capital ou então para saldar uma dívida. Estão entre as receitas correntes as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes. E aí, pessoal, certo ou errado? O item está certinho, né, pessoal? Então, a gente tem aqui que as receitas correntes provenientes de o quê? De transferências são destinadas ao quê? A cobrir despesas correntes, né, pessoal? Então, o item está aqui certinho. E agora, para finalizar a nossa receita corrente, a gente vai para as outras receitas correntes. E aqui, pessoal, é um critério mais residual. O que acontece? São receitas correntes que não permitem um enquadramento nas demais classificações. Então, você sabe que é uma receita corrente, né? Pelo aquele conceito que a gente viu anteriormente, normalmente são receitas que fazem o quê? Aumenta o patrimônio do Estado. E você fala, olha, essas receitas aqui não entram em nenhuma daquelas receitas que a gente falou anteriormente. Então, você vai colocar aqui dentro dessas outras receitas correntes. E aqui, pessoal, o principal exemplo que cai em prova são essas multas previstas em legislações específicas. Então, vamos lá. O IBAMA, né, algum ente foi lá e multou determinada empresa ou então determinada pessoa. Não é nenhuma daquelas classificações anteriores. Então, sempre quando
você tem uma multa, né, relativas até, por exemplo, você estacionou o carro no lugar errado, ultrapassou ali o sinal vermelho, isso tudo aqui é uma multa prevista numa legislação específica, tá? Onde? Essa multa que eu falei anteriormente é do Código de Trânsito Brasileiro. Quando você tem, por exemplo, uma multa do IBAMA, você vai ali infringir o Código Florestal, né, algum outro código, uma legislação específica dessa questão ambiental. Então, nesses casos aqui, tanto quando você infringe, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, o Código Florestal, algum outro código ambiental, o que acontece? Você tem uma multa prevista, uma legislação específica. E na hora que essa pessoa paga essa multa, vai entrar aqui exatamente nessas outras receitas correntes. E então, aqui para finalizar, a gente colocou aqui um valor, né, de 65 bilhões que foi arrecadada na União. Pessoal, então com isso, vamos finalizar então essa nossa aula de hoje com o quê? Com uma questão de prova. E agora, pessoal, antes disso, tá gostando da aula, pessoal? Não deixe de já dar aquele joinha, ajuda muito o canal a crescer. E também se inscreva aqui para não perder nada de administração financeira e orçamentária. E vamos agora para a questão. Em se tratando de receitas públicas, as multas administrativas, contratuais e judiciais são exemplo de outras receitas correntes. E aí, pessoal, multas administrativas, contratuais e judiciais são exemplo de outras receitas correntes? Exatamente isso, né, pessoal? Aqui, ó, a gente viu, né, essa multa prevista em legislação e também outras multas, tanto essas previstas em legislações, quanto também demais tipos de multas, né? Administrativas, contratuais e judiciais. Exatamente esse o conceito de outras receitas correntes. Então o item aqui nosso está certinho. E pessoal, então com isso a gente finaliza aqui a nossa aula, né, de detalhamento das receitas correntes. É uma aula um pouco mais pesada, mas despenca na hora da sua prova, pessoal. Então, pessoal, eu te espero no próximo vídeo e caso tenha qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E até a próxima. Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e na aula de hoje a gente vai continuar a nossa classificação da Receita Pública. A gente está na classificação mais importante, que é a classificação por natureza de receita. A gente já falou sobre categoria econômica, lembra, tem duas, receita corrente e receita de capital. E na aula passada a gente falou da origem da receita corrente. E nessa aula a gente vai falar das origens da receita de capital. Então vamos lá, quais são essas origens da receita de capital? Existem 5, e quais são elas? Nós temos as operações de crédito, nós temos as alienações de bens, nós temos as amortização de empréstimos, as transferências de capital e outras receitas de capital. E a gente vai falar de cada uma delas para você gabaritar na hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. A primeira aqui se refere às operações de crédito. Então você pode ter essa receita de capital tanto por meio dos títulos públicos, quanto também por meio dos empréstimos, pessoal. Olha só, os empréstimos, praticamente aqui, quem é que concede esses empréstimos para o governo? Seriam o quê? Os bancos, né? Então aqui você tem os bancos. Então você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, enfim, todos esses bancos públicos, eles conseguem fazer o quê? Emprestar o dinheiro para o governo. Mas tem outra forma também do governo se financiar, que é o quê? Por meio dos títulos públicos. Aqui, pessoal, no lugar de ser o banco te financiando, vai ser o quê? Um particular. Então, por exemplo, você já ouviu falar do Tesouro Direto? O que é esse Tesouro Direto? É quando o Estado ele emite uma dívida e no lugar de quem oferecer esse dinheiro para o Estado vai ser um banco, nesse caso aqui do título público vai ser o quê? O próprio particular. Então, quando você investe ali no Tesouro Direto, o que você está fazendo? Então, você vai estar investindo e o Estado está falando o seguinte, olha só, você me dá o dinheiro e aqui, com um determinado tempo, eu te dou esse dinheiro que você me emprestou e mais os juros. Então aqui é o Estado se financiando, pegando o seu dinheiro e te rentabilizando um pouco por causa disso. Então é o caso, por exemplo, dos juros, né, que a gente tem do Tesouro Direto. É o Tesouro Selic, né, o IPCA, enfim, tem vários títulos públicos que é a forma como você pode o quê? Investir, no seu caso, né, do particular é um investimento e já para o lado do Estado é o que? Um endividamento. Ele está pegando recurso da sociedade, né, dos particulares e ele depois então vai ter que devolver esses recursos. Então é praticamente essas duas formas de operação de crédito. E aqui, para ilustrar esse valor, qual foi o valor de operação de crédito que a União pegou em 2023? Foi exatamente 640 bilhões de reais aqui que ela obteve de operação de crédito em 2023. Vamos agora, pessoal, eu vou colocar algo que é um pouco mais aprofundado, mas que despenca na hora da sua prova.
A gente vai falar agora da antecipação de receita orçamentária, que é conhecida como ARO. Então, pessoal, olha só, existe um tipo de operação de crédito que não é receita orçamentária, é extra-orçamentária, que é exatamente a nossa antecipação da receita orçamentária. Então, pessoal, o que acontece? E ela é destinada à cobertura de insuficiências temporárias de caixa e o seu pagamento tem que ocorrer até o final do ano. E vamos lá, pessoal, para a gente tentar entender como é que funciona essa ARO, né, essa antecipação de receita orçamentária e por que ela é receita extra-orçamentária. Lembra qual era aquele conceito de receita extra-orçamentária? Que ela não entra dentro do nosso orçamento público. E por isso, que eu não posso fazer? Eu não posso utilizar essa receita para fazer o quê? As minhas políticas públicas. Então, para explicar esse tipo de receita, vamos fazer aqui, então, um exercício. Eu vou colocar aqui uma tela branca. Então, vamos supor, o nosso estado, o nosso ente, ele tem de receita tributária, por exemplo, 120. Tem de receita, por exemplo, tributária. Então, aqui, qual seria o ideal? Cada mês você arrecada quanto? 10. Então, vai arrecadando janeiro, arrecadou 10, fevereiro, arrecadou 10, e no final do ano, ou seja, em dezembro, quanto você vai ter arrecadado? 120. E agora, pessoal, vamos supor que ele também tem uma operação de crédito normal. Uma operação de crédito de 10, né? Então, operação de crédito. Então, qual vai ser o orçamento dele total? Vai ser o total de 130. Ele vai poder utilizar 120 das suas receitas tributárias e mais 10 das suas operações de créditos, totalizando, então, 130 aqui de receita tributária. Ou de receita tributária e mais 10 ali de operação de crédito. Agora, vamos supor o seguinte, que aqui, em janeiro, ele não arrecade nada. Então, aqui, ó, zero. Não arrecadou nada. E vamos supor que lá em março, ele vai arrecadar 20, que vai ser exatamente o valor aqui de que faltou em janeiro. Então, o que você pode fazer aqui? Aqui a única coisa que está faltando é o que? É um problema de fluxo de caixa. Porque você tem esses 10 de janeiro, no entanto, ele não entrou agora já nesse mês. Ele vai ter que entrar somente daqui a 2 meses. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma parcela aqui, desse de março, por exemplo, 10. Aí eu posso pegar lá no banco, eu posso fazer uma operação de crédito, essa ARO, e mandar já para janeiro. Então, o que eu faço? É meio que uma antecipação de um recurso que eu vou arrecadar. Então, aqui não é uma receita nova. A única coisa que eu estou fazendo é o quê? É trazer uma receita futura que eu sei que vai arrecadar e trazer aqui para valor presente, pessoal. Então, é exatamente isso que é uma receita, um adiantamento de uma receita orçamentária, que é a ARO. Então, sempre que a gente vai falando de antecipação da receita orçamentária, não é uma receita nova. O que vai acontecer? Eu estou adiantando uma parcela que vai entrar e quando chegar, por exemplo, lá em março, o que vai acontecer? Eu só vou usar 10, né? Se entrou 20, eu só vou poder usar 10, porque os outros 10 eu já antecipei para o meu período de janeiro. Então, é exatamente isso, uma antecipação de receita orçamentária. Preste bastante atenção que isso daí cai muito na hora da sua prova. Então, vamos voltar agora para os slides. Então, vamos lá, pessoal, vamos para as questões. Os recursos de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária são classificados como ingressos extra-orçamentários. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá certinho, né, pessoal? É exatamente isso. Você não pode aqui, né, contar com uma nova receita, porque na verdade ela já é uma receita que já está prevista no orçamento, mas eu só antecipei para um período anterior. São exemplos de ingressos extra-orçamentários, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá certinho, né? Mais uma vez. São exemplos de receita de capital, operações de créditos, a colocação de títulos públicos no mercado. E aí, o item tá certo ou tá errado? Mais uma vez, tá certinho, né, pessoal? Quais são os dois tipos de operação de crédito? Tem os empréstimos e também os títulos públicos. E agora, então, vamos para o segundo item da nossa receita de capital, que são as alienações de bem. Então, o que vai acontecer? A gente está em receita de capital por quê? Porque começa com o dígito 2 e a gente está no segundo item da origem da nossa receita de capital. Então, o itemzinho, né? O item 2.2, a alienação de bens. Esse daqui, né? O próprio nome já sugere qual vai ser o tipo de receita do Estado. Eles são provenientes da venda de bens móveis, imóveis ou intangíveis. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Se o Estado, por exemplo, tem um carro, né?
o que ele pode fazer? Ele pode leiloar esse carro e conseguir dinheiro com base, né, nessa venda. Mesma coisa, ele tem um imóvel, né, tem um apartamento, ele tem um lote, o que ele pode fazer? Colocar à venda esses bens e conseguir dinheiro em relação a essas vendas. E também os intangíveis, né? Vamos supor que o Estado ele detém determinada marca, né? O que ele pode fazer? Vende essa marca e consegue dinheiro com base nesse tipo de venda. Então, o que aconteceu? E o que a gente observou? Quais são as características da nossa receita de capital? Elas não alteram o nosso patrimônio, né? Então, se estava lá, por exemplo, o nosso carro com valor, por exemplo, de R$100 mil, o que vai acontecer? Na hora que eu vendi esse carro de R$100 mil, eu baixo esse carro e aumento o meu valor financeiramente de quê? De R$100 mil. Então, não alterou o meu patrimônio, que é uma das características das nossas receitas de capital. Então, aqui a gente tem os valores financeiros, né? A gente tinha lá no item anterior 640 bilhões que a União ela arrecadou com operações de créditos e já com a alienação de bens, ela obteve quanto? 215 bilhões, vendendo os mais diversos itens da administração pública, carro, casa, imóvel, empresas, enfim, tudo que ela tinha direito para conseguir essa receita extra. Vamos lá para as questões. A alienação de 2 imóveis pela Secretaria de Economia será classificada na categoria econômica Receita Patrimonial. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item tá errado, né, pessoal? Lembra, receita patrimonial o quê? Uma receita corrente. E aqui, quando a gente está falando de receita de alienação de imóveis, é o quê? Uma receita de capital. Não faz parte dela o quê? A nossa receita patrimonial. Pessoal, lembra? Eu coloquei isso aqui, mencionei diretamente na nossa aula passada. Eles tentam sempre confundir, colocando que a receita patrimonial é o quê? É uma receita de capital. Qual é a principal característica da nossa receita patrimonial? Ela é o quê? Ela obtém uma receita advindo da exploração dos imóveis do Estado, né? Principalmente, lembra, dividendos, os lucros, né? Os royalties, são as compensações financeiras. Então, isso daí, essas receitas patrimoniais não tem nada a ver com essa alienação de bens que a gente está vendo aqui nesse item. E agora, então, vamos para o item 2.3. Vamos estar falando aqui de amortização de empréstimos, né? O que acontece nesse item? É o recebimento de empréstimos concedidos pelo ente público. Sabe aquele programa, pessoal, que tem o FIES, né? Você tem os outros programas, por exemplo, Plano Safra, né? O BNDES. O que acontece? O Estado, por muitas das vezes, ele faz o quê? Ele empresta o recurso público para os particulares, né? Para empresas. E chega uma hora que o quê? Que esses particulares têm que devolver. Então, na hora, por exemplo, que você está quitando ali, né, o seu financiamento com FIES, o que está acontecendo? O Estado está gerando receita com base no empréstimo que ele concedeu. Entendeu, pessoal? Então aqui, ó, qual o objetivo da nossa amortização de empréstimos? É o recebimento de empréstimos concedidos pelo ente público. Então chega um momento que ele concedeu aquele empréstimo e agora o pessoal está retornando com esse empréstimo pelo poder público. Então aqui é uma receita que a gente está fazendo. E por que ele não altera também a nossa situação patrimonial? Pensa, antes de eu conceder um empréstimo, vamos voltar lá no início. Vamos supor que o Estado tinha R$1 milhão. O Estado tinha R$1 milhão, o que ele fez? Ele falou, ó, vamos emprestar esse dinheiro para as pessoas fazendo curso superior. Então ele tinha R$1 milhão, o que ele fez? Ele concedeu esses empréstimos para os particulares, né, para os alunos. A partir daí, ele diminuiu R$1 milhão e, da mesma forma, ele criou um direito de receber R$1 milhão desses alunos. E agora, nessa segunda fase, que vai ser a amortização dos empréstimos, o que vai acontecer? Os alunos, com esses R$1 milhão, né, que o Estado tinha o direito de receber, estão efetivamente pagando para o Estado. Então a gente vai voltar naquela mesma situação anterior, que era quando? Quando a gente tinha R$1 milhão em espécie. Então por isso que as amortizações de empréstimo, como todas as outras receitas de capitais que a gente falou aqui agora, elas não alteram a nossa situação patrimonial da entidade. Porque antes de eu receber essa amortização de empréstimos, eu tinha já um direito de receber. Então só troquei esse direito de receber pelo dinheiro efetivamente recebido. E aqui, mais uma vez, a gente colocou alguns valores financeiros, né? Você vê que não é tão expressivo, né? São 37 bilhões, né? Do ponto de vista financeiro, para a nossa ótica, é muito mais do ponto de vista do Estado, não é tanto recurso, né, que ele empresta e recebe de volta. Vamos lá, então, para as questões. A amortização de empréstimos representa uma receita de capital relativa a ingresso de recursos provenientes da amortização pelo devedor de empréstimos concedidos pela entidade pública. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certíssimo, né, pessoal? Exatamente esse é o conceito de amortização de empréstimos. E então agora vamos para o quarto item das nossas receitas de capital, das nossas origens da receita de capital, que são as transferências de capital. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês? A gente observou esse item já nas transferências correntes. E eu falei para vocês, olha, você tem que perguntar para quem está doando esse recurso.
qual vai ser o objetivo? Se vai ser para eu atender uma despesa corrente, vai ser o quê? Uma transferência corrente. E se o meu objetivo vai ser atender uma despesa de capital, vai ser uma transferência de capital. Não tem maiores dúvidas em relação a esse ponto. E aqui, pessoal, igual a gente falou anteriormente, não existe uma obrigação de retribuir o recurso recebido por meio de uma contrapartida. Exatamente, pessoal, olha só. Se eu estivesse dando um recurso para alguém e falasse, não, mas você tem que me devolver depois, seria um empréstimo, não seria uma transferência de capital. Da mesma forma, olha, eu estou te dando esse recurso, mas é para você quitar uma dívida que eu tinha antes. Na verdade, não vai ser uma transferência de capital, vai ser que uma amortização de empréstimos. Então, sempre a nossa transferência de capital, ela tem que ser o quê? Não exigir uma obrigação de retribuir esse recurso recebido por meio de uma contrapartida. E mais uma vez aqui, né, as transferências de capital, no caso da União, né, ela teve um recurso, né, um pouco mais expressivo que os demais, né, mas ainda menor que as nossas operações de crédito. E agora, avançando um pouco mais, a gente tem as outras receitas de capital. São receitas de capital que não pertencem ao enquadramento nas demais classificações. Então, se você viu alguma receita que tem aquelas características que a gente viu, né, da receita de capital, que é um ingresso que não altera a sua situação patrimonial, vai estar aqui dentro dessas outras receitas de capital. E aqui, pessoal, é uma questão bem subsidiária, né? Na verdade, foi só 1 bilhão que entrou aqui no exercício de 2023. E vamos agora para as questões para fixar ainda mais o nosso entendimento. Receitas tributárias, receitas de operações de créditos e receitas patrimoniais são receitas correntes, pessoal. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Vamos lá, hein? Receita tributária é receita o quê? Corrente ou capital? Aqui é receita corrente, né? Lá, receita de operação de crédito é o quê? Corrente ou capital? Já é uma receita o quê? De capital, né? E com isso, a gente já sabe que o nosso item está errado, né? E já as receitas patrimoniais é o quê? Receita corrente também. Então aqui, qual o erro? Receita de operação de crédito não é receita corrente, é receita de capital. Realização de operações de crédito é uma receita de capital. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? O item. São exemplos de receita de capital, a amortização de empréstimos e a alienação de bens. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? Exatamente isso que a gente viu aqui agora. E agora, então, pessoal, a gente finalizou a nossa questão da nossa natureza de receita, na origem da nossa natureza de receita. Então, a gente viu que o detalhamento das nossas receitas correntes e receita de capital. O que a gente viu nessas duas aulas passadas? Tanto o detalhamento da nossa receita corrente, que são as origens, né, dessas receitas correntes, e hoje, nessa aula, a gente viu que o detalhamento, a origem das nossas receitas de capital. E a gente finaliza, então, esse vídeo, e na próxima aula, a gente vai ver as espécies da natureza de receita. E até a próxima! Bem-vindo a todos, pessoal! E agora a gente vai continuar a nossa aula de natureza de receita, que é a classificação que despenca na hora do seu concurso público. Então vamos lá, hoje a gente vai falar o quê? Da espécie da natureza de receita. O que a gente já viu? Categoria econômica, lembra? Receita corrente ou receita de capital. O número 1, receita corrente, e o número 2, receita de capital. Depois disso, a gente viu a origem, né? Lembra? O item 1.1, receita tributária. Item 2.2, receita corrente de quê? De contribuições. E também, da mesma forma, a gente tinha o 2.1, 2.2, que era referente ao quê? As receitas de capital. E agora, então, a gente vai para o terceiro dígito, que diz respeito às espécies da nossa natureza de receita. Então, aqui, pessoal, é um detalhamento a mais do que? Da nossa origem, da nossa receita. Então, vamos supor, o que a gente tinha antes? Lembra que dentro da tributária, a gente tinha o quê? Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. O que vai ser essa espécie? Vai ser você abrir essa tributária em cada um dos seus subelementos. Então lembra que eu falei para você que aquele valor que a gente tinha colocado anteriormente era o quê? O valor global da nossa receita tributária. E agora quando a gente vai para a espécie, a gente vai saber então quanto que se refere aos impostos, quanto que a gente se refere às taxas e também quanto se refere a cada uma das contribuições de melhoria, pessoal. Então é exatamente esse o objetivo que a gente tem na espécie. Da mesma forma, quando a gente está falando das receitas patrimoniais, lembra? A gente tinha o item 1.3. E agora o que a gente vai ter? O item 1.3.1, que vai tratar do quê? Um tipo da receita patrimonial que diz respeito ao quê? As receitas imobiliárias, aqui os outros valores imobiliários,
concessões, compensações. Pessoal, e aqui o que você precisa saber para a hora da sua prova? Dificilmente ele vai entrar nessa espécie aqui. Ele praticamente vai parar onde? Na categoria econômica e também na origem dessa natureza de receita. Aqui eu estou trazendo mais para você ter um panorama geral da nossa natureza de receita, mas aqui dificilmente vai cair na hora da sua prova. O que você tem que saber é o quê? Que a espécie é o quê? É um detalhamento da nossa o quê? Da nossa origem. E aqui avançando um pouco mais nas espécies, pessoal, aqui também só a título ilustrativo, a gente tem um quadro geral, né, só para você ter uma noção maior de como é que funciona essas espécies. E da mesma forma a gente falou que das contribuições, de uma forma geral, né, a gente só elencou cada uma delas só para você não ficar ali no escuro, né, para você entender um pouco mais de como é que seriam essas receitas ali dentro das contribuições. Mas quando a gente desce para as espécies, aí sim que estariam aquelas contribuições que a gente mencionou, né? São as contribuições sociais, as contribuições econômicas e também aquelas contribuições profissionais. Da mesma forma, se a gente quisesse saber, por exemplo, qual o detalhamento da nossa receita de serviços, a gente entraria onde? Dentro da nossa espécie. Então, pessoal, é praticamente isso que a gente tem das espécies das naturezas de receita. É um detalhamento maior da nossa origem. Então, aqui a gente colocou uma espécie das receitas correntes e também a gente tem as espécies de quê? Das receitas de capital também. Então, por exemplo, a gente tem as operações de crédito, né? Que é o item 2.1. Se eu quiser saber mais de cada uma das espécies das operações de crédito, o que é que eu posso fazer? O item 2.1.1, vou falar do quê? Das operações de crédito no mercado interno. E se eu quiser a 2.1.2 vão ser dentro do quê? Do mercado externo. Da mesma forma, se eu quiser saber sobre as alienações de bens, era o quê? É o item 2.2, aí pode ser o ponto 1, alienação de bens móveis, o 2.2.2 imóveis e o 2.2.3 bens intangíveis. Então é basicamente isso que você tem que levar na hora da sua prova. O desdobramento, pessoal, vai ser um detalhe ainda maior da espécie. E também, pessoal, é dificilmente bem raro que caia na hora da sua prova. A não ser que seja um concurso bem específico para, por exemplo, a área de contabilidade, para uma área de analista de planejamento e orçamento, mas dificilmente eles vão chegar a cobrar essa questão do desdobramento. Mas o que você tem que saber? Que o desdobramento é o detalhamento da espécie, né? Então a gente chegou, tem aqui, né, o desdobramento, você vai pegar a espécie e você vai destrinchar ainda mais. E aqui, pessoal, essa utilização ela é facultativa e tem o quê? 4 dígitos. Aqui você tem que saber mais o conceito do que propriamente, né, o que decorar cada uma dessas tabelas. Então aqui a gente coloca um exemplo completo de como é que seria toda essa questão, desde a categoria econômica até o desdobramento. Então vamos supor, a gente tinha aqui no primeiro item, né, o item 1 seria o quê? Uma receita corrente. Qual seria o segundo item? Seria a origem, né, pessoal? Aqui, né? A origem. A origem aqui seria o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Seria a questão, a receita tributária, né? O terceiro dígito, a gente estaria na espécie. Nesse caso aqui, ele delimitou como imposto. E já o desdobramento vai ser o tipo de imposto. Vai ser aqui, nesse nosso caso, vai ser o quê? Um imposto sobre renda. E depois é o que a gente vai ver, o último código vai ser o tipo da nossa receita. Mas aqui então, pessoal, ficou claro? Então, praticamente esse é todo o caminho que você vai ter para a nossa receita pública. Categoria econômica, origem, espécie e desdobramento. E agora, na próxima aula, a gente vai falar do tipo de receita que está dentro também para finalizar a nossa natureza de receita. Bem-vindo, pessoal! Meu nome é Diego Jacques e a gente então está finalizando a nossa parte de receita pública. E agora a gente vai falar da última classificação por natureza de receita, que é o tipo dessa natureza. Mas antes de tudo, pessoal, a gente aqui vai começar falando, pessoal, o que acontece se você não pagar o Estado? Então vamos lá, hein? O que vai acontecer se você não pagar suas dívidas para o Estado? Então aqui essa historinha vai ser fundamental para você entender esse último dígito da classificação, que é o tipo. Então vamos lá. Então vamos começar no nosso primeiro caso. Pessoal, imagina, você recebeu ali seu carnê do IPTU, seu carnê do IPVA. Qual a primeira coisa que você pode fazer? Exatamente pagar a dívida, né, pessoal? Chegou, pagou e se livrou da dívida. Então, se você pagar essa dívida no momento certo, a sua obrigação está o quê? Quitada. Acabou, né?
Então, não tem maiores problemas. Mas agora o negócio começa a ficar um pouco mais interessante, é quando você decide, olha, não vou pagar o Estado. E o problema aqui de você não pagar, pessoal, é como a gente viu antes, 90% mais ou menos do que o Estado arrecada que ele faz é por meio daquela receita derivada, né? Que você é imposto a você a pagar esse tipo de recurso. Então, se você não paga, imagina ninguém pagando esses impostos, né? Que ia acontecer praticamente não ia ter nenhum tipo de serviço público sendo prestado. Então, aqui, pessoal, a gente vai para o segundo ponto. Vamos lá, então, hein? A pessoa, então, recebeu esse boleto, mas você pagou o quê? Com atraso. Então, aqui você falou, olha, venceu ali, por exemplo, no dia 10 de janeiro, eu vou pagar ali no dia 20, né, de janeiro, dia 30, eu tenho que pagar ali, eu paguei um pouco com atraso. O que vai acontecer nesse caso? Você pagou a dívida com atraso. Então, você vai pagar o quê? Um valor principal e também você paga um pouco relativo a multas e juros. Então, por exemplo, se você tinha um boleto de pagar de R$1.000, o que vai acontecer? Se você pagou lá no dia correto, você pagou os R$1.000. Mas se você deixou atrasar, no lugar de pagar R$1.000, você vai pagar o quê? R$1.100, por exemplo. Vai ser R$1.000 do principal da dívida e mais os R$100, que era o quê? Em relação aos juros e às multas. Já outra questão também é se você não pagar e passar ali determinado prazo. O que vai acontecer? Vamos supor, emitiu ali em janeiro, é para você pagar em janeiro, dezembro você não pagou essa dívida ainda. E o que aconteceu? Virou ali principalmente o exercício e o que vai acontecer com você então? Você vai entrar em dívida ativa, pessoal. O que vai acontecer? Então teria lá, se você tivesse pago em janeiro, seria R$1.000. Se você tivesse pago até dezembro, seria R$1.200, mas a partir do momento que entrou em dívida ativa, o que vai acontecer? Você ainda vai ter que pagar mais, né? Que vai ter toda uma questão ali envolvendo a procuradoria, né? A questão da receita. Então, a sua dívida agora vai para quê? R$1.300. E agora, imagina, se entrou o seu nome em dívida ativa, o que o governo vai começar a te fazer? Ele vai poder te inscrever onde? No Serasa. E também ele vai poder fazer o quê? O protesto e também ele vai poder te executar, dependendo aqui do montante da sua dívida. Então vamos supor que o total da sua dívida seria, vamos supor, R$100.000. O que o governo ele pode fazer? Ele vai te colocar no Serasa, ele vai poder te protestar, né, no cartório e também ele vai poder entrar com uma ação para tentar pegar algum bem seu para conseguir fazer o quê? Vender esses bens, né? Ele vai lá, expropria os bens de você, o seu carro, né? A sua casa, faz o quê? Pega esse bem e consegue o quê? Coloca em leilão para conseguir o dinheiro suficiente para saldar as suas dívidas. Então é praticamente isso que acontece todo o nosso momento, né? Do pagamento das dívidas pelo Estado. E como é que ele consegue os recursos públicos? Você pode pagar em dia, você pode pagar atrasado, mas com base nisso você vai pagar uma multa, ou então você pode pagar depois que o quê? Entrou em dívida ativa. E depois que entrou em dívida ativa também pode ter algumas questões, por exemplo, você pagar tanto juros de mora também e multas dessa dívida ativa. Então, pessoal, aqui então, quando você escreve em dívida ativa também, o que vai acontecer? Vai ocorrer também os juros e também essas multas. Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Quanto mais você não paga esses recursos, vira uma bola de neve, né? Que cada vez mais vai aumentando juros, aumentando multas. E depois dessa historinha, o nosso objetivo vai ser contar qual é o objetivo dessa dívida ativa. Então, o que seria essa dívida ativa? São os créditos da Fazenda Pública que não foram pagos no momento certo, ou seja, eles estão vencidos, lembra? Antes de virar dívida ativa, o que o Estado te deu? Ele te deu um prazo para você pagar e depois ele falou, olha, se você ainda pagar em determinado período, você ainda pode pagar o principal só com multas e juros. Mas ali, quando vira em dívida ativa, né, quando escreve em dívida ativa, é que passou muito tempo desde o vencimento da sua obrigação. Então aqui, efetivamente, o crédito já está o quê? Totalmente vencido. Então isso que é a nossa dívida ativa. E aqui, pessoal, o que significa essa inscrição em dívida ativa? É quando a nossa fazenda pública, pessoal, a fazenda pública aqui é tanto a unidade responsável, né, por essas questões tributárias, tanto dos estados, município, Distrito Federal, né, de todos esses entes que eles apuram o quê? São praticamente ali a questão vinculada principalmente ao fisco, né, às procuradorias. Isso que seria a nossa fazenda pública. Então aqui, pessoal, a dívida ativa, ela é o quê? É um crédito da fazenda vencido, líquido e certo. Então, isso daqui que você tem que levar para a hora da sua prova. O que significa? Então, que para eu ter uma dívida ativa, para eu ter essa dívida ativa exatamente escrita e ter validade, porque qual a importância de ter uma validade dessa dívida ativa? Ela é muito importante para o Estado e também é uma importante sanção, né? Uma sanção muito gravosa para o particular.
Porque ele pode ter um nome no SPC, no Serasa, né, protestado, e pode inclusive até ter o quê? Um seu bem penhorado. Então, para isso, a fazenda pública, né, o Estado ele tem que ter muita certeza e tem que ter muito cuidado na hora de colocar em dívida ativa. Então, tem que ter obrigatoriamente o quê? Esse crédito tem que estar vencido, você tem que estar o quê? Ter a liquidez, ou seja, o Estado tem que falar, olha, é o valor X aqui, ele não pode falar, eu acho que é tanto. Não, ele tem que apurar exatamente o valor que essa pessoa deve. E também ele tem que ser certo, né? Então aqui, pessoal, a gente tem a divisão dessa dívida ativa em dois tipos de dívida ativa. Tanto a dívida ativa tributária, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria e as multas adicionais relativas a essas multas tributárias, e também a dívida ativa não tributária, que são todas as demais, pessoal. Então vamos lá. O que é a minha dívida ativa tributária? São as dívidas ativas relacionadas aos tributos. E o que são as dívidas ativas não tributárias? São as nossas dívidas ativas relativas aos créditos não tributários. Então é isso que você tem que levar para a hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui algumas questões para fixar ainda mais esse nosso entendimento. Somente se admite a inscrição em dívida ativa de créditos líquidos, certos e vencidos. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? É exatamente isso. Se estiver faltando qualquer um desses itens, né, a liquidez, a certeza ou o vencimento, você não pode escrever em dívida ativa. Integram a dívida ativa não tributária os créditos da Fazenda Pública provenientes de empréstimos compulsórios. Pessoal, crédito tributário vai ser só aquela primeira classificação daquela receita corrente que a gente viu. Era o que? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. O resto tudo vai ser receita não tributária. Então aqui, pessoal, o item está certinho, né? Que exatamente os empréstimos compulsórios, eles não entram na nossa dívida ativa tributária. Os créditos da Fazenda Pública que se tornarem exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento deverão ser inscritos em dívida ativa, independentemente de apuração da liquidez e da certeza desse crédito. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Aqui, obrigatoriamente, você tem que ter a liquidez e a certeza. Isso daí é muito gravoso para o particular, né, para ele poder ter seus bens penhorados, sofrer ação judicial, ter protestado seus bens, enfim. Então aqui, pessoal, obrigatoriamente tem que ter essa certeza e essa liquidez. Configura-se como exemplo de dívida ativa tributária o crédito da Fazenda Pública proveniente de imposto de renda. E aí, pessoal, imposto de renda vai ser uma dívida ativa tributária? Exatamente, né, pessoal? Quais são os tributos? Impostos, taxas e contribuições de melhorias. E aqui, pessoal, os empréstimos compulsórios, né, que a gente colocou aqui até no item 2, né, nessa questão, na classificação do direito tributário, os empréstimos compulsórios, eles são um tributo, mas para fim de administração financeira orçamentária, ele não vai entrar na nossa classificação tributária. Mais uma vez, a classificação tributária é apenas o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aqui então, pessoal, a gente fez todo, né, esse panorama, nessa conceituação inicial, para a gente entrar no último tipo, né, da nossa natureza de receita, que vai ser essa questão relacionada ao principal da receita, multas e juros. Então vamos lá. Então a gente vai tratando aqui do oitavo dígito da nossa natureza de receita, que é o quê? Nosso tipo. O que vai acontecer? Então a gente vai ter todos, né, aqueles dígitos da nossa receita. Então aqui, pessoal, esse último dígito, ele pode ter vários números, né? E aqui, pessoal, como é que vai ser esse número? Se essa arrecadação do Estado for por meio do principal da receita, ele vai começar com o número 1. Então vai ter, né, toda a classificação da receita e no final, o que vai ter aqui? Vai ter o número 1. É o caso, por exemplo, de você recebeu ali, né, o pagamento o boleto para você pagar o seu IPTU e você pagou em dia. Então, exatamente é o principal ali da receita que você está pagando. Agora, vamos supor, pessoal, que você pagou ali atrasado. Então, no lugar de ser 1, o que vai acontecer aqui? Você vai pagar tanto uma parte, por exemplo, no 1, quanto uma parte no 2. Então, vamos supor, o seu boleto original era R$1.000. Você pagou, entrou somente no 1. Agora, você pagou atrasado. Então, você vai pagar também R$100 de multa e juro. Então, quando você vai pagar R$1.100, vai entrar no 1 vai entrar o principal que você devia e já no 2 vai entrar o quê? O restante, né, de multas e juros. E com todo, você vai pagar aqui R$1.100. E agora, vamos supor que você não pagou. Naquele período, né, virou exercício, você falou, olha, eu me recuso a pagar esse ano meu IPTU, meu IPVA, eu não vou pagar nada para o Estado. Aí o Estado, beleza, então você não vai pagar? Eu vou te colocar em dívida ativa. Era o que? Era 1.100 que você devia antes, agora você vai dever quanto? 1.200. Aí você fala, não, é 1.200, eu vou ver que
Se eu não pagar, o Estado vai me protestar, ele vai atrás de mim, então vou pagar esses 1.200. Então você decide pagar e vai entrar então no código 3, quando você decide pagar só depois que entrou em dívida ativa. Mas vamos supor, não, se for escrito em dívida ativa, você fala, não, eu vou ver no que dá, não vou pagar também. Mas aí passa 2 meses e você repensa um pouco melhor, você fala, não, realmente, é melhor eu pagar enquanto isso daqui não aumenta mais a minha dívida. Então, tinha 1.200 na sua dívida ativa e entrou mais 100 aqui de multas e juros agora relacionados aqui à nossa dívida ativa. Aí você vai e paga os seus 1.300. E como é que vai ser classificado? Vai ser 1.200 aqui na nossa dívida ativa da Receita e os outros 100 vão entrar aqui nas multas e juros da nossa dívida ativa. Então, aqui, pessoal, é praticamente esses 4 aqui que são os importantes para você levar para a hora da sua prova. Mas o que acontece? Às vezes, o importante é o que? Tudo entra aqui, normalmente, você pagou com atraso, né? Tudo vai entrar o quê? Multas e juros, que é o código 2. Mas caso, por exemplo, você queira destrinchar o que é multa e o que é juro, aí você vai colocar os códigos 5 e 6. E da mesma forma, se eu quiser dividir aqui dentro dessa minha dívida ativa, tá tudo junto aqui no 4, né? Multa e juro. Se eu quiser, aqui se o Estado quiser ter um controle maior, né, de multa e juros, ele pode também, em vez de colocar no 4 aqui, ele pode segregar no 7 e no 8, que é o que? Multa e juros relacionados ao que? A nossa dívida ativa. Então aqui, pessoal, inclusive é uma orientação do manual. A utilização desses tipos 5 e 6 e 7 e 8, eles vão ocorrer apenas de forma excepcional, caso eu queira fazer o quê? Essa diferenciação entre essas multas e esses juros, né? Tanto da dívida ativa quanto também do principal. Agora vamos para as questões. Para avaliar a composição da arrecadação em termos de receita principal e aquelas decorrentes de dívida ativa e multas e juros de mora, deve-se observar o último dígito do código da natureza de receita, que corresponde ao tipo. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? É exatamente esse o conceito que a gente tem de tipo. Acerca da receita de impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços, ICMS, cuja classificação por natureza tem a codificação esse daqui, né, colocou, é correto afirmar que o último dígito, então, ou seja, esse dígito aqui, indica que se trata do registro do montante principal do tributo. Exatamente isso, né, que a gente observou no slide anterior. E aqui, pessoal, então a gente finaliza a nossa classificação por natureza de receita, que é a que mais cai na hora da sua prova. Então, pessoal, e aqui, o que eu sugiro para vocês? Você tem que obrigatoriamente saber o quê? Categoria econômica e origem. Isso daqui é o que? É o principal, é a atenção total, né? Aqui, ó, tem que ter atenção. E já, por exemplo, os outros, aqui principalmente essa espécie e desdobramento, não costuma cair muito. Então, assim, só se for um concurso muito complicado, né, um concurso envolvendo, por exemplo, a auditoria de um tribunal de contas, alguma coisa relacionada a um analista de planejamento e orçamento, que trata especificamente sobre esses temas, aí que você tem que se atentar um pouco mais. E já esse tipo aqui cai mais ou menos de forma intermediária. Fica entre essa espécie, né, e também a categoria econômica e a origem. Então, aqui, se eu fosse, esse é a atenção total. Aqui é uma atenção intermediária e aqui é algo que, dependendo do grau de dificuldade de concurso, pode ser cobrado ou não. Mas o nosso objetivo aqui, pessoal, é para você gabaritar qualquer tipo de prova. Então, com isso, pessoal, você consegue acertar qualquer tipo de prova que caia na natureza de receita. Pessoal, tá gostando do vídeo? Não deixe de já dar aquele like e também, se quiser saber tudo sobre a administração financeira orçamentária, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. E até a próxima.